Antes da gente começar a nossa meditação nessa noite, convido você a sentado como está mesmo, inclinar a cabeça e termos juntos uma palavra de oração. Pai do céu, que o seu Santo Espírito esteja em nosso meio. Que ele se mova e que ele mova nossos corações a ti. Que ouçamos a tua voz como um cicio suave. Mostra a nós o teu amor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Ninguém nasce pronto. É uma confusão conceitual hoje que causa em alguns círculos até um certo celeuma dizer isso. Mas ninguém nasce pronto. Um homem não nasce sabendo ser homem. Uma mulher não nasce sabendo ser mulher. Um cristão não nasce sabendo ser cristão. A gente precisa aprender tudo isso. E o caminho da aprendizagem é bem longo. Essa aprendizagem ela se dá pautada em referências. Nós crescemos olhando aqueles que vieram antes de nós. Nós caminhamos a partir de marcos que foram estabelecidos por outros. E, infelizmente, nem sempre esses marcos são os mais saudáveis. Nós crescemos aprendendo que um homem precisa prover o sustento sempre, em qualquer circunstância, e se ele não prover o sustento, ele não é homem o suficiente. E aí nós temos homens desempregados, desesperados, colocando fim à própria vida. Nós aprendemos, de uma forma tóxica, de uma forma não saudável, que as mulheres devem perdoar tudo sempre, devem engolir todos os sapos, devem sempre manifestar a tolerância com um sorriso no rosto. E aí a gente tem um índice de quadros depressivos, de doenças psicossomáticas, abatendo as mulheres em quantidades assustadoras. Nós crescemos dentro de uma sociedade que nos ensina que nós precisamos prover. Eu, como homem, preciso prover o sustento, senão eu não valho. A mulher precisa prover toda a solução dos problemas afetivos, das questões afetivas. A mulher precisa prover a educação dos filhos. E o homem, a única responsabilidade dele é colocar o dinheiro dentro de casa. A mulher que eduque os filhos. Não estou falando que é isso que a igreja prega, viu? A igreja não prega isso. Ellen White não fala isso. Mas esse nosso mundo torto, feito por pessoas tortas, morando em casinhas tortas, ele diz isso para a gente. E a gente cresce tudo torto da cabeça. A gente adoece por isso. Nós precisamos prover. Dentro dos quadros clínicos psicológicos, um dos mais comuns é a neurose. E uma das características da neurose é a necessidade constante e compulsiva de prover. E a constante percepção da nossa insuficiência. Eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada, mas eu não sou bom o suficiente para esse namorado ou para essa namorada. Eu tenho que me esforçar mais para oferecer tudo aquilo que ele merece. Eu não sou suficiente. Eu nunca sou um pai ou uma mãe bom o suficiente. Ai, mas eu não fiz isso pelos meus filhos. Ai, mas eu não fiz aquilo pelos meus filhos. E nós crescemos torturados pela ideia de que nós não somos o suficiente. Eu não provejo o suficiente. Eu não sou o provedor que eu deveria ser. Eu não sou o provedor do afeto como eu deveria ser, eu não sou o provedor da educação como eu deveria ser, eu não sou o provedor do exemplo como eu deveria ser, eu não sou o provedor do sustento, eu não sou o provedor, eu não sou o provedor, eu não sou capaz. E a gente cresce dentro desse quadro clínico que se chama neurose. A maior parte da população é neurótica, em algum nível diferente. Mas todos nós temos as nossas neuroses.
Enquanto eu falo aqui, eu imagino que você já começou a pensar as suas. Eu também pensei as minhas. 2 Reis 4, 42 a 44. 2 Reis 4, 42 a 44. Segunda Reis 4, 42 a 44 diz o seguinte: Veio um homem de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém o seu servo lhe disse: Como hei eu de pôr isso diante de 100 homens? 20 pães. 100 homens. Eu faria a mesma pergunta. Ele tornou a dizer: Dá-o ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Como eu vou pôr 20 pães diante de 100 homens? Eu não mandei você fazer dar os 100 pães. Eu mandei você colocar os 100 pães. Quem vai fazer dar é Deus. Ai, mas a oferta que eu vou pôr na salva não é suficiente. Ah, mas o dízimo que eu vou devolver ao Senhor não é o suficiente. Deus não mandou você fazer ser suficiente. Deus mandou você fazer o quê? Colocar. Então coloca. Deus proverá. Vamos virar uma página para trás só. 1 Reis 4, 1 até 7 vai contar uma história. É uma viúva e a multiplicação de azeite. É uma história bem conhecida. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Que situação é dessa mulher? Viúva, endividada e com 2 filhos que iam ser levados como escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Diz-me que é o que tens em casa. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte aquilo que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si. E sobre seus filhos, esses lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E então o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivam do resto. O que você tem? Deus não está perguntando se o que você tem é suficiente. Deus está te perguntando o que você tem. Nessa história, de fato, nós temos aqui uma narrativa que está ligada ao sustento e a livrar uma família da escravidão. Mas Deus segue nos perguntando constantemente o que nós temos. Ele não pede se o que nós temos é o suficiente. Percebe isso? Ele pede o que você tem. Ah, eu tenho só esse talento aqui. Tá bom, então com esse talento a gente vai multiplicar. Ah, eu tenho só esse azeite a gente vai multiplicar. Ah, eu tenho só esse amor, eu tenho só essa paciência, eu tenho só essa qualidadezinha aqui.
pois essa qualidade, esse amor, essa paciência a gente vai multiplicar. Eu não estou pedindo se é suficiente. Eu vou completar. Busque vasos vazios, porque eles voltarão cheios. Que promessa maravilhosa. Eu quero ler para os irmãos uma história que me toca muito, e eu espero não chorar. Se eu espero não chorar, por que eu vou ler a história, né? Porque eu acho que ela precisa ser lida. Essa história é de um livro muito especial para mim. É um livro que foi escrito pela minha mãe. Aqueles de vocês que me conhecem há mais tempo sabem que minha mãe faleceu há alguns anos. E nesse livro, minha mãe deixou esse livro aqui, se chama Lições que a Vida Ensina. Nesse livro ela conta um pouco da história dela. E são as histórias que eu ouvi desde criança. E são as histórias que me ajudaram a entender quem é Deus. São as histórias que me ajudaram a entender quem é o meu Deus. O Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas também o Deus da Guilhermina, minha avó, e da Ivonete, minha mãe. Então eu peço permissão para os irmãos e as irmãs para que eu leia um pouquinho. Eu era bem pequena. Tinha, porém, uma preocupação que não era própria das crianças da minha idade. Havia acompanhado a doença da minha mãe e visto que com ela as coisas iam se acabando dentro de casa. Meu pai era um incansável trabalhador. Ele foi a pessoa que mais vi trabalhar. Estava sempre chegando ou saindo para o trabalho. Ele era sempre o primeiro a chegar e o último a sair do trabalho. Deus colocou em meu pai o valor e a força do trabalho, porque sabia que ele só teria isso para sustentar seus 6 filhos. Meu pai era deficiente intelectual, devido à meningite que ele teve na infância. Mas era tão dedicado e trabalhava com tanta intensidade que a firma lhe deu um pedacinho de terra, onde poderia construir uma casa para sua família morar. A nossa casa era linda, coberta de lâminas de madeira e com o chão de terra batida. Mas minha mãe colocava vida e fé ali dentro. O pequeno salário do meu pai não era suficiente para colocar comida em casa e comprar os remédios para minha mãe. Percebi que a comida estava acabando e naquele domingo nós não teríamos nada para comer. Ao levantar, fui até o fundo de casa e consigo visualizar a cena. Minha mãe andava bem devagarinho por entre alguns pés de ervilhas secas. Uma das mãos estava sobre o ventre, onde havia sofrido uma cirurgia. E na outra mão tinha uma tigela com uns 20 grãos de ervilha. Com uma preocupação nada infantil, me aproximei dela e pedi: Mãe, o que nós vamos comer hoje? Eu tinha 5 anos e Deus estava tentando me ensinar uma lição que me acompanharia pelo resto da vida. Ele é um Deus que me vê. Minha mãe foi o instrumento usado por Deus para me ensinar essa lição. Foi possivelmente a lição mais preciosa que ela poderia ter me ensinado. Ela me olhou com fraqueza e com ternura, de que jamais me esquecerei, e disse: Eu não sei, filha, mas Deus proverá. Voltei para dentro de casa e fiquei aguardando a providência divina. Lembro-me como se fosse hoje da claridade do sol naquele dia. Era um lindo dia de verão, o verde das plantas era intenso. Nosso quintal sempre foi enfeitado com muitas flores e folhagens. Tudo seria perfeito se não fosse a preocupação com a sobrevivência. Quem era Deus? Eu ainda não conhecia de perto. Crianças não conhecem nem entendem as coisas abstratas. Aí repousa a grande responsabilidade dos pais. As crianças só conhecem Deus a partir da imagem que os pais fazem deles e mostram para elas. A resposta da minha mãe me acompanhou durante toda a manhã. Não sabia quem era Deus e como Ele viria trazer comida para a nossa casa. Ela, porém, tinha me passado certeza e confiança de que a nossa triste realidade era de seu inteiro conhecimento e responsabilidade.
Minha mãe foi sempre uma pessoa de longas orações. Não entendia onde ela encontrava tanto assunto para falar com Deus, e nem como seus joelhos aguentavam ficar tanto tempo ajoelhada. Essa é minha avó. Suas orações me acompanham por 50 anos, e sempre que tinha lutas, tristezas e desafios, pedia que ela orasse por mim, e isso me deixava tranquila, pois sabia que no momento em que estivesse diante do desafio, ela estaria orando. As horas eram diversas. Mãe, ore por mim às 11 horas, estarei fazendo uma prova. Ore por mim às 9, tenho uma reunião com tal pessoa. Ore às 5 da manhã, estarei chegando em tal lugar. Era maravilhoso saber que no momento mais difícil eu não estaria sozinha. Minha mãe estaria de joelhos, pedindo por mim. Até hoje eu peço orações para minha avó. Essa prática ainda é frequente, e a vida da minha mãe tem sido uma vida de oração, pois cada filho, eu anexo aqui, cada neto, é alvo de suas preces. Bom, se minha mãe disse que Deus proverá e ela tem uma certa intimidade com Deus, então poderia ficar esperando que algo aconteceria. Perto das 11 da manhã, o milagre aconteceu. Parou um carro na frente de nossa casa e desceu uma tia que morava a uns 50 quilômetros da nossa cidade. Ela não sabia da doença da minha mãe e nem das nossas privações. Os descendentes de italiano que moram no sítio, quando visitam outro parente, costumam levar como presente os produtos do seu trabalho. Minha tia trouxe mantimento suficiente para termos um verdadeiro banquete como almoço, e comida suficiente para passarmos o restante do mês, quando meu pai receberia novamente. Consigo voltar no tempo e sentir o sabor da comida naquele dia. Havia mandioca derretendo, arroz com molho de frango por cima, polenta amarelinha, salada de almeirão e queijo fresco. Que Deus maravilhoso! Um Deus que viu a nossa privação, que supriu nossa necessidade no exato momento em que não poderíamos fazer nada por nós mesmos. Muita gente se preocupa com a imagem de Deus, para mim não importa. Não importa a imagem de Deus porque eu senti Deus através do paladar. Para mim, Deus tem sabor de mesa farta, com gente feliz sentada ao redor dela. Só entende o gosto de Deus, do Deus do qual estou falando, quem já sentiu a preocupação com a próxima refeição. Há um versículo bíblico que aprendi na infância e que marca essa experiência vivida com Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses 4,19. Este foi o meu primeiro contato com Deus. Foi o momento em que minha mãe nos apresentou. E a partir daí passei a desenvolver com Ele uma amizade que espero seja eterna. Deus é um Deus que provê. No meio de todas as nossas neuroses, no meio de todo o nosso desespero, da nossa busca por aceitação, não podemos esquecer que Deus é um Deus que provê. Deus proveu azeite para a viúva, Deus provê a libertação para os filhos da viúva, Deus provê, por meio de um corvo, o pão para o profeta. Deus provê para a multidão os pães e os peixes. Deus provê para o casamento o amor. Deus provê para os filhos a educação. Deus provê para os pais a sabedoria. Deus proverá. E Deus provê. Vamos tirar os olhos de nós mesmos um pouquinho. Vamos contemplar a face daquele que provê. Vamos diminuir a nossa ansiedade e descansar no abraço do Pai. Tão fácil dizer, tão difícil fazer. Gênesis 22, 7, traz uma das perguntas mais duras da Bíblia. Gênesis 22, verso 7, traz uma das perguntas mais dolorosas que um pai já ouviu na sua vida.
Gênesis 22, verso 7 diz o seguinte: Isaque disse a Abraão, seu pai, meu pai. Respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Eu não consigo imaginar uma pergunta mais dura do que essa. E vocês sabem por quê. Quem era o cordeiro? Todo mundo conhece essa história? O cordeiro era Isaque. E Abraão estava subindo o monte para imolar Isaque. E qual é a resposta que Abraão dá para Isaque no verso 8? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro. Abraão não tinha visto o cordeiro. Abraão não sabia do cordeiro. Mas Abraão sabia que ele cria num Deus que provê. Deus proverá. Quem precisava suprir o cordeiro não era Abraão. Quem precisava suprir o cordeiro não era Isaque. Quem tinha prometido que ia suprir o cordeiro era o próprio Deus. A gente transfere muitas vezes para a nossa prática cristã as mesmas neuroses e as mesmas loucuras que nos acompanham em todos os outros assuntos. E a gente vive teimando uma luta de que quem precisa prover a salvação sou eu. De que quem vai produzir em mim um coração puro e um espírito inabalável sou eu. De que quem vai conseguir viver uma vida de acordo com a lei e em plenitude, de acordo com o caráter de Deus, sou eu. Porque nós acreditamos que quem provê somos nós. Nossa última passagem está em Mateus 26. Mateus 26, versículo 26 até 28. A gente sabe o final da história lá de Isaque e de Abraão. Como é o final da história de Isaque e de Abraão no monte? No momento em que Abraão levanta o punhal para desferir o golpe fatal, um anjo segura sua mão e a voz do Senhor diz: Abraão, não faça tal coisa. Eis aqui o cordeiro. E eis que preso pelos chifres num arbusto estava um cordeiro. E o cordeiro é imolado para que o filho viva. Mas a resposta final para a pergunta de Isaque não foi respondida naquele dia. Pai, eis aqui o cutelo, o fogo, a lenha. Mas aonde está o cordeiro? A resposta que Isaque recebeu foi uma resposta provisória, não foi uma resposta definitiva. Sabe por quê? Porque depois daquele cordeiro, repetidamente, o sacerdote precisava imolar o cordeiro. O patriarca precisava imolar o cordeiro. Depois o levita precisava imolar o cordeiro. E repetidamente, dia após dia, pela manhã e pela tarde, o cordeiro morria. E a cada ano, no grande e terrível dia da expiação, o cordeiro morria. A resposta final à pergunta de Isaque é dada em Mateus 26, 26 até 28. Diz o seguinte: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu
e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, e tendo dado graças, deu a seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Deus é o provedor. O provedor final de cura é Deus. O provedor final de sabedoria é Deus. O provedor final de sustento é Deus. É pela misericórdia de Deus que nós não somos destruídos. É pela misericórdia de Deus que esse planetinha segue orbitando o Sol. É pela misericórdia de Deus que um dia anuncia outro dia e uma noite anuncia outra noite. É pela misericórdia de Deus que a chuva cai. Que esse deserto verde que é o oeste do Paraná, com plantação de soja a perder de vista, continua produzindo safra após safra, safra após safra. É pela misericórdia de Deus que as aves do céu são alimentadas. E é pela misericórdia de Deus que eu e você somos alimentados. É pela misericórdia de Deus que nós respiramos. Mas, sobretudo, é pela misericórdia de Deus que nós aspiramos à promessa da ressurreição. É pela misericórdia de Deus que nós participamos do sangue e da carne de Cristo Jesus. Porque Deus é um Deus que provê. No próximo momento em que você se sentir limitado e insuficiente, saiba que você é de fato limitado e insuficiente. Na próxima vez que você sentir que você não é um pai ou uma mãe tão bom quanto poderia, saiba, você não é um pai e uma mãe tão bom quanto você poderia. No momento em que você sentir que você não manifesta o amor da melhor forma para o seu esposo e para a sua esposa reciprocamente, saiba que é verdade, porque você é contaminado pelo pecado. Mas em cada momento que você se sentir insuficiente, saiba que Cristo Jesus foi mais do que suficiente e é hoje mais do que suficiente. E que nele nós nos tornamos santos, nele nós nos tornamos perfeitos. E a suficiência dele superabunda em nós, de forma que a gente possa ser o pai, a mãe, o esposo, a esposa, mas sobretudo o cristão que Deus aspira que a gente seja. Não a nós, mas a Ele sempre toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Porque lembre-se, Deus proverá. Vamos ficar em pé para falarmos com Deus. Senhor Deus, somos pequenos, somos falhos, somos fracos, somos míopes. Não enxergamos um palmo diante do nariz do que será essa semana. Que o Senhor seja o nosso provedor. Que o Senhor nos sustente com o sustento material, mas que o Senhor nos sustente com o sustento espiritual também. O sustento espiritual que é a graça maravilhosa de Cristo Jesus a nos perdoar dos nossos pecados para a nossa salvação. Mas que também é a atuação constante do Teu Santo Espírito na transformação do nosso caráter. Toda boa dádiva vem de Ti. Toda pureza, toda perfeição vem de Ti. E a essa pureza e a essa perfeição que nós aspiramos a Deus. Faz-nos bons pelos méritos de Cristo. Que morra o eu para que Cristo viva. E que a esperança da ressurreição acalente nosso descanso nessa noite. É em nome de Jesus que oramos. Amém.